Bom dia a todas as pessoas que nos escutam, que nos veem nas redes sociais. Bom dia, Frei Gilberto Farinhada. Que bom estar aqui novamente para mais uma prosa dentro desse belo programa que é o programa Bom Dia Mãe Terra. Esse quadro, Direitos de Ter Direitos, é uma parceria da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos de Minas Gerais com a iniciativa aí bacana do Frei Gilberto, da paróquia, né? Que manda, que leva esse programa ao ar todos os sábados de manhã pela Rádio Catedral de Muriaé. Então é um prazer estar aqui novamente. Hoje é 7 de dezembro e dentro de 3 dias a gente tem um aniversário para comemorar. É o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela surge exatamente há 76 anos, logo depois da tragédia humana que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E para a gente conversar sobre esse aniversário, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós convidamos o meu colega Robson Sávio, que é professor na PUC Minas e presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bom dia, Robson. Que bom você estar aqui conosco para essa conversa. Vou te passar a palavra aí para você fazer sua primeira saudação ao nosso público. Bom dia, professor Luiz Carlos Rena, querido amigo. Bom dia ao Frei Gilberto e a todas e todos que nos ouvem aí em Moriaé, em toda a região, pela Rádio Catedral. Uma alegria estar com vocês nesta manhã de sábado. Bacana. Então, a gente vai se aproximando desse aniversário, e fica perguntando assim, o que é que nós vamos comemorar, né? Merece comemoração? Por quê? Então, eu gostaria muito, professor Robson, que a gente pudesse bater um papo aqui sobre isso, assim. Temos o que comemorar? Quais seriam os grandes desafios ou os principais desafios para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentro do Brasil e fora daqui? O que é que você gostaria de trazer para a nossa reflexão? Olha, Rena, essa é uma pergunta densa, mas eu vou tentar aqui trazer algumas ideias para que a gente possa conversar. Bom, quando a gente dá uma olhada no retrovisor, há 76 anos atrás, a gente vê que muitas coisas no Brasil e no mundo melhoraram, né? E melhoraram, a gente pode perceber porque a consciência de direitos a ter direitos, ela foi se consolidando principalmente no mundo ocidental. Nós Uhum. temos que lembrar, como você disse, que a declaração ela surge num contexto justamente depois da Segunda Guerra Mundial, da experiência terrível que foi o nazismo, né? E essa ameaça que ela não está resolvida. Não. Portanto, se muito nós já caminhamos, não significa que nós ainda estamos num porto seguro. Mas veja bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi fundamental, primeiramente para as sociedades da Europa e depois isso se espalhou em várias partes do mundo, para a efetivação de políticas públicas de proteção, promoção, defesa, reparação dos direitos humanos. Veja que o chamado Estado de Bem-Estar Social da Europa, que deu tantos frutos, né, dentro das democracias liberais e capitalistas a partir da década de 60, é fruto de constituições que, na verdade, formalizam os direitos humanos e tentam efetivá-los em cada sociedade. Infelizmente, no Brasil, isso só chegou aqui 40 anos depois, em 1988, com a nossa Constituição de 88. Por quê? Porque, entre outros motivos, tivemos 21 anos de uma ditadura sanguinária, né? Sim. Entre 64 e 85, praticamente. Quando eu olho para o Brasil, né, e nós dois, e certamente o Frei Gilberto também tem um pouco dessa ideia, a gente pode pensar num Brasil de 30, 40 anos atrás, que ainda nós tínhamos muitos problemas. Não tínhamos uma política de saúde universal, uma política de educação universal, de Uhum. assistência social, não Sim. tínhamos uma política, né, digamos assim, que pudesse atender o homem do campo, né? Poucas pessoas eram aposentadas. Então, houve, com a Constituição de 88, muitos avanços. Eu acho que nós não podemos negar isso. Uhum. Mas ainda é um longo caminho para percorrer, porque o direito, numa sociedade democrática, ele tem que ser consolidado na lei, que a gente chama que ele tem que ser positivado,
mas mais do que positivado, ele tem que ser implementado, ele tem que ser efetivado. Perfeito. E nós já caminhamos muito, mas ainda há muito que caminhar. Isso na perspectiva de pensar os direitos humanos como todos os direitos, portanto, os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, o direito à saúde, à educação, à segurança, à assistência, são todos direitos humanos. Então, Uhum. todos os direitos, e na perspectiva de que esses direitos são de todas as pessoas, independentemente de quaisquer condicionalidades. Então, independentemente se eu sou cristão, evangélico, católico, muçulmano ou ateu, se eu sou preto, branco ou amarelo, se eu sou homem, mulher, gay ou lésbica, se eu sou brasileiro ou estrangeiro, os direitos humanos são de todas as pessoas. Sendo que determinados grupos eles precisam de direitos de proteção, às vezes maior do que outros, né? Sim. Então, são universais por um lado, mas eles também são específicos. Nessa perspectiva, professor Renan, nós já avançamos muito, mas temos muito que avançar em termos de garantia e efetividade dos direitos humanos. E a segunda questão, temos aí, de vez em quando, né, essas levas de tentativas autoritárias de reviver aqueles tempos sombrios, terríveis, de que foi aquele tempo lá do nazismo. Nós hoje, por exemplo, temos no mundo, né, uma articulação da extrema-direita global que tem os mesmos discursos que Uhum. tinham, né, a Alemanha nazista, os fascismos que aconteceram na Europa, Portugal, Espanha, Itália. França, né, na Itália, e também o que aconteceu no nosso continente latino-americano. Então, eu diria o seguinte: avançamos em muitos aspectos, há muitos aspectos que precisamos de avançar. Por exemplo, o Brasil não resolveu o problema do racismo, que é estrutural. Perfeito. Os níveis de desigualdade que nós temos são abissais, mas avançamos muito. Agora, temos que manter alertas, Perfeito. porque as ameaças aos direitos humanos estão presentes na cidade. Entendi. Muito bom. Eu acho que você traz aí uma, um olhar para a história que a gente precisa alimentar e compartilhar, né, Robson? Sobretudo com a juventude. A sensação que eu tenho cada vez maior é que a juventude não tem acesso a essa história. Então, quem está agora nos escutando ou nos vendo pelas redes sociais, compartilha isso que o Robson trouxe agora para a gente, né? Diga para as suas crianças, para os seus adolescentes, para os jovens da sua família, o que foi, como é que era esse país antes da Constituição de 88, né? O que foi a experiência nazista na Alemanha, né? Que acabou produzindo a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos esse compromisso de cultivar a memória, né? Isso é muito importante. Agora, tão importante quanto entender toda essa história, se apropriar dessa história, é hoje identificar onde é que a gente pode levar uma denúncia quando os direitos humanos são desrespeitados. Onde que a gente pode buscar uma reparação de um direito ferido, né? Todos nós temos muito forte e presente na memória até hoje o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho, aqui em Minas, né? Onde que a gente pode buscar essa reparação? Que ações importantes a gente pode fazer para promover e defender os direitos humanos? Que você pode nos... Que dicas vocês podem nos oferecer, Robson, nesse sentido? Olha, professor Renan, isso é uma coisa muito importante, porque, em primeiro lugar, nós temos que pensar que todos nós somos promotores, defensores, protetores de direitos. Uhum. Então, quando eu vejo uma violência contra a criança, contra uma mulher, contra uma pessoa negra, contra um idoso, eu preciso de agir. Então, a primeira coisa é ter essa perspectiva também da nossa responsabilidade na defesa e promoção dos direitos humanos. Uhum. É muito importante nós percebermos que o Estado, o poder público, ele é o maior defensor e protetor dos direitos humanos, mas também o maior violador. Nós Perfeito. temos, por exemplo, no Brasil, as polícias que mais matam no mundo. Nós temos uma estrutura de Estado que nós acabamos de ver o sistema de justiça isentando as mineradoras que provocaram esse crime em Mariana, em Brumadinho, sendo isentadas, né? O sistema de justiça nosso que é altamente seletivo. Então, olha que coisa mais paradoxal. Nós temos o Estado que protege, garante políticas públicas, e o Estado que omite e que muitas vezes está aliado ao poder econômico para manter desigualdades. Então, nós temos no âmbito do Estado, né, dos Estados, uma série de mecanismos
de proteção e defesa dos direitos, né? Que eles também precisam de ser implementados com mais efetividade. Então, por exemplo, nós temos no Brasil um canal chamado Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é um telefone que as pessoas ligam gratuitamente de qualquer lugar, não precisam se identificar e podem fazer denúncia de qualquer violação de direitos humanos. Qualquer violação do direito à vida, liberdade, integridade, direitos de violência de gênero, violência sexual, tráfico de pessoas, né? É um grande canal de recebimento e de articulação de providências para serem tomados, né? Agora, cada área específica, né, nós podemos ter canais de denúncia, por exemplo, Ministério Público, né, Defensoria Pública e órgãos como a Defesa do Consumidor estão defendendo os direitos humanos. Então, nós temos que ter a capacidade de acessar órgãos do Estado, né? Às vezes, em cada município, você tem alguma ouvidoria que trabalha com recebimento de denúncias em várias áreas, na área da saúde, da assistência, tudo isso são canais, né? Você tem, por exemplo, as corregedorias, a ouvidoria de polícia, que é um órgão externo, o Ministério Público, né? As pessoas devem se assujeitar da ideia de que são canais importantes para também procurar as informações para defender os seus direitos e de terceiros. E para terminar, porque eu sei que o programa é rápido, professor Renan, além dos canais do Estado, e são muitos, né? E com as suas deficiências, talvez hoje os órgãos mais interessantes para denúncias de direitos humanos são órgãos da sociedade civil. Perfeito. Então, às vezes, é uma comissão de direitos humanos, é uma comissão de justiça e paz, às vezes é um órgão que tem na Câmara de Vereadores que acolhe denúncia, às vezes é uma pastoral social da igreja que acolhe, recebe e encaminha. Sim. Então, nós temos que estar atentos quando um direito é violado, quando a violência ela é perpetrada contra qualquer pessoa ou grupo, de tentar procurar as instâncias para apurar, punir eventuais culpados e para garantir e proteger direitos. Então, é importante dizer que hoje há muitos mais canais disponíveis. Eles ainda talvez são insuficientes, mas é preciso que o cidadão, que cada um de nós assuma um compromisso Com também de certeza. buscar essa informação, né? Com certeza. Ou seja, a gente não pode abrir mão da nossa cidadania e deixar tudo por conta do outro, né? Essa tarefa política, essa tarefa ética fundamental, que é de defender a vida, em última instância, de defender a dignidade das pessoas, né? Muito bacana. Eu acho até que essa experiência aí do telefone, 100 e É o Disque Direitos Humanos número 100, número 100, 100. 100. É Disque fácil de Direitos decorar, Humanos. 100. Perfeito, número 100. Vamos fazer um programa mais para frente só para tratar do Disque 100, da importância dele e dos resultados, né, que ele tem nos oferecido, que ele tem trazido, né? Então a gente tem que encerrar a nossa conversa de hoje, a nossa prosa curta, mas muito boa, muito densa, muita informação importante. Muito obrigado, Robson, pela disponibilidade de estar conosco. Tenha certeza que a gente vai te chamar de volta em algumas vezes aí para tratar de outros assuntos, né? E vou te passar a palavra de novo só para você despedir do povo. Quero dar um grande abraço para você, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos amigos e amigas da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, tá? Para os ouvintes, as ouvintes da Rádio Catedral, eu estarei sempre disponível para conversar com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Frei Gilberto. Bom dia também para você, para Farinhada. Bom final de semana, né? Que está aí começando, né? Um abraço a todos e até sábado que vem.